Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos, conversar sobre Sport Clube do Recife. Rolo dos grandes aí entre Sport, Tite Ortiz e empresário do jogador, meus amigos. Vou trazer todos os detalhes e pode parar até na justiça se não entrar em um acordo, beleza? Mas antes, meus amigos, de eu trazer essa informação, já deixa teu like e se inscreve no canal se tu quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes da gente conversar sobre esse rolo todo aí de Tite Ortiz, conversar um pouco aqui com vocês sobre o jogo. Tem muita gente falando aqui, o Sport foi eliminado e tudo mais, tá? Muita atenção, muito burburinho. E eu acredito, meus amigos, na minha visão, tá? Que o Sport jogou bem. Ajax foi excelente? Não, ninguém tá falando que foi excelente, que tiveram vários jogadores que se destacaram. Para mim, só que se destacou ali foi Thierry, Rivera, Zé Lucas. No resto não fizeram nada. No resto ali não foram essas coisas todas, beleza? Mas o que eu quero chegar aqui pra gente conversar, meus amigos, é que também não foi, meu Deus, que coisa horrível, não. Porque se a gente for olhar, a gente fizer um corte aí do primeiro tempo do jogo do Sport contra o Ceará, foi um primeiro tempo bom. Foi um primeiro tempo que o Ceará se deu um chute a gol, foi muito. Então a gente tá falando de um time de Série A, a gente tá falando de um time de Série B, tá aqui o Sport, o Ceará tá na Série A. O Ceará tá um time até mais organizado que o Sport, e o Sport dominou o Ceará no primeiro tempo. Então eu já vejo aí uma evolução muito grande do que o Sport era com Antônio Oliveira e Pepa, do que agora com Daniel Paulista. Ele não vai mudar da água pro vinho, o time também. Daniel Paulista vai chegar e vai fazer Carlos Alberto jogar bola, Lucas Lima ser mais empenhado, e Chico ser melhor, Kaique França também, Cariús parar de errar. Ele não vai fazer isso. A realidade é que o Sport jogou muito bem. No primeiro tempo, o Sport teve aí basicamente de 2 a 3 chances. Uma com o Barleta, que ele rouba a bola no meio campo, sai de frente com o goleiro e se banana com a bola, depois toca para trás para Paciência. A outra, uma cabeçada de Paciência, que o goleiro do Ceará fez uma defesa incrível. E pode ter tido outra chance aí que eu não lembro. Mas, bora lá, 2 oportunidades claras, onde o Ceará não teve nenhuma. Nenhuma. Kaique França não fez nada no primeiro tempo. Segundo tempo, o Sport voltou um pouco abaixo, que até o próprio Cabral Neto falou, não, o time teve essa oscilação, é normal, porque ainda estão entendendo esse esquema tático, essa forma que Daniel Paulista gosta de jogar, que é até Rivera buscando um pouco mais a bola atrás. Mas o Sport foi constante. Eu não falo nada aí de Kaique França. Eu não falo da zaga. A zaga com Rafael Thierry, muito sólida. O meio campo também foi legal. O que a gente precisa é de criação. Um cara que faça uma criação melhor. Que ficou nos pés aí de Sérgio Oliveira e Lucas Lima, que não estão jogando bem. Mas as oportunidades que o Sport teve foram oportunidades claras de gols. Que foi o último lance ali, bem dizer, o último lance do Sport no segundo tempo, que foi a bola de Carlos Alberto. Carlos Alberto pega uma bola e manda na mão do goleiro, ele sozinho. Então, assim, o que eu acho, tá, que está faltando no Sport não é nada de tipo, vamos mudar todo mundo. Não. Volante, zaga, goleiro, bora lá. Eu não gosto muito de Kaique França, mas goleiro não comprometeu. Então, o que está faltando é uma criação melhor, Lucas Lima aparecer mais para deixar os caras na cara do gol. E quando tiver oportunidade, que a gente não pode esquecer que Sport e Ceará é clássico. Clássico é 1 ou 2 oportunidades ali, tem que matar o jogo. Então o Sport não sofreu na zaga, a zaga foi sólida, o Ceará não teve nem chances claras assim de gol, como o Sport. O Sport teve umas 4 chances, até teve uma no segundo tempo também com o Atêncio, que a bola veio no pé direito dele, e em vez dele chutar de primeira, ele parou a bola, girou e nada a ver. Aquilo ali. Mas enfim, a bola do jogo mesmo, que a gente poderia estar conversando totalmente diferente, foi no pé de Carlos Alberto. O Carlos Alberto foi lá e perdeu um gol feito. Aqui dali, qualquer peladeiro faz aquele gol. E Carlos Alberto foi lá e perdeu o gol. Se ele faz aquele gol, a gente estava aqui dizendo que o Sport melhorou, a gente começava a ver as virtudes. A gente, como torcedor, às vezes, a gente dá umas olhadas meio assim, quer englobar tudo em uma coisa só. Mas jogo clássico é assim, é um gol, tu faz ou tu leva. Feito o jogo aí, Bahia e Fortaleza, 2-1. São jogos de detalhes. O Sport é 0-0, mas poderia ser 1-0 para o Sport, tanto também como poderia ser 1-0
para o Ceará. Mas nem o Sport jogou essas maravilhas todas, nem o Ceará jogou também, e nem o Sport foi péssimo, nem o Ceará foi péssimo. Foi um jogo muito interessante que eu acredito que com a chegada de atacantes, o que o Sport precisa hoje, tá? Não estou dizendo que é para escapar da zona de rebaixamento, não, é para fazer um campeonato digno e se escapar, show de bola, a gente tá torcendo para isso. Mas o que o Sport precisa hoje é que pelo menos chegue um cara que saiba chutar a bola em gol, acerte a barra. Porque o Sport hoje roda, Barleta. Quando chuta, acerta a trave, que não foi o caso do jogo de ontem, contra o Ceará. Mas no segundo tempo, quando o Ceará fez uma marcação mais forte em Barleta, acabou o jogo do Sport. E o jogo do Sport é em Barleta. Mas o Sport com 2 pontas de velocidade, bom, feito Barleta, e um centroavante que faça gol, meu amigo, acabou. O Sport já melhora, a defesa está mais sólida com a chegada de Thierry, aí, com a volta de Thierry. E o que está faltando é encaixar esse ataque. Esse ataque precisa fazer gol urgente, tá? E espero que Inácio Ramírez saiba fazer gols. A bola chega. O que eu falo hoje é, a bola chega. A bola chegou ontem, de 3 a 4 vezes. Agora, se os caras não sabem fazer gol, aí a culpa não é Daniel Paulista, não quer dizer que o time não evoluiu. Evoluiu sim. O Sport de Pepa, o Sport de Antônio Oliveira e o Sport de Daniel Paulista, o de Daniel Paulista mostra bem ser bem mais sólido, beleza? Mas passou, tranquilo, vamos pensar no próximo jogo, que é o Juventude, e que Inácio Ramírez chegue e já jogue. Bota o nome do cara no bid, já jogue aí, porque tá precisando. O Sport precisa urgentemente de um centroavante. Carlos Alberto não é centroavante, muito menos paciência. Paciência é outro horrível que não faz nada em campo. Pelo menos Carlos Alberto dá raiva a gente perdendo gol. Beleza? Mas, meus amigos, bora lá aí falar sobre esse rolo todo que tá acontecendo com o Tite Ortiz Sport. Vamos ver a matéria para a gente poder conversar um pouquinho. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. A matéria é do GE. Impasse financeiro trava a rescisão contratual entre Sport e Tite Ortiz. Meia argentino tem proposta do Remo, mas problema no Leão Pernambucano adia saída. Vamos lá para vocês entenderem essa parte aí. Tite Ortiz tem proposta do Remo. Já acertou salário, está para ir para lá para qualquer momento. Mas só que o empresário de Tite Ortiz quer dar uma de esperto. A realidade é essa. O empresário de Tite Ortiz quer dar uma de esperto, como Dalbert já está muito próximo para o Paysandu. Rescinde o contrato e vai para o Paysandu. Mas veja aí na própria matéria do GE o que o empresário de Tite Ortiz e o próprio Tite Ortiz, que é a mesma coisa, o empresário e o jogador, estão querendo o Sport para poder ir para o Remo. Preste atenção. Aí vem complementando, meus amigos. O GE apurou que o staff de Tite Ortiz deseja que o Sport mantenha o compromisso de pagar os salários do argentino até o final da temporada, como se ele ainda fosse funcionário do clube. Vê a resenha. Ele quer ir para o Remo, quer que Tite Ortiz vá para o Remo, mas o Sport continue pagando o salário dele até o final do ano, como se fosse jogador do Sport. Isso não existe em canto nenhum. O Remo, primeiro, se quiser um empréstimo, tem que falar com o Sport para ter empréstimo do jogador para ir para lá. O Sport vai pegar o cara, dar vitrine ao cara para poder ele ficar lá. E o contrato dele até o final do ano e vai pagar jogador pro Remo. Aí faz graça, né? Pelo menos teria aí que ter o Remo paga o salário, alguma coisa do tipo. E se for para ficar pagando salário, deixa ele aqui mesmo, pô. Deixa ele aí treinando separado, não tem problema nenhum. Mas tem a resposta do Sport, bora lá. Por outro lado, a direção rubro-negra entende que o atleta argentino de 32 anos, com proposta de outro clube, no caso do Remo, deve rescindir o contrato sem custo e seguir adiante a carreira com o ordenado pago pelo novo empregador. Certíssimo. Se o Sport tem um acordo com ele e de tipo, a gente não quer mais você aqui, você vai lá, já tem clube querendo você, se não tiver clube a gente continua pagando seu salário até o final do ano, que o contrato é até o final do ano. Mas se existe o Remo que quer contratar o cara, tu rescinde o contrato aqui e vai para lá. O que dá para entender que o empresário de Tite Ortiz não é besta são duas coisas que ele pode estar querendo. Primeiro, o Remo não está querendo pagar o salário alto que ele recebe no Sport. Então ele prefere receber o salário do Sport, claro, né? Se eu recebo 300 mil, tá? Um exemplo, se eu recebo 300 mil, o time lá quer pagar 150. Para que eu vou sair daqui e ir para lá receber 150? Não, eu quero que o clube continue pagando meu salário, aí ser esperto demais. E o segundo ponto, que pode ser o mais provável na minha opinião, ele quer que o Sport continue pagando o salário de Tite Ortiz e o Remo pague outra parte por fora.
E aí o salário, supondo que seja de 300 mil, mais 150 mil, Tite Ortiz recebe 450 mil de salário, juntando do Sport com o do Remo. Aí é ser esperto demais. Se quer sair do Sport, já tem proposta de um time da Série B, vai-te embora, o time vai lá e paga. Faz negociação para o salário dele aumentar. Agora tu querer que o Sport fique pagando só porque tem contrato até o final do ano para tu jogar em outro clube, aí é ser otário, né? O clube não vai pagar nada. Nenhum acordo, o clube não liga pro Sport para tentar um acordo de pagar meio a meio, nada disso. Tu quer que o Sport continue pagando o salário do jogador. Aí já é demais. Para mim, o Tite Ortiz está querendo demais. E se não tiver um acordo entre eles, meus amigos, isso aí pode parar na justiça. Como a gente sabe que tudo pode parar na justiça, ele pode sair, rescindir com o Sport, ir pro Remo e depois botar o Sport na justiça se não entrar em nenhum acordo, porque ele pode alegar várias coisas. Até mesmo a questão do Sport ter barrado ele na entrada. Dizer que é contra que o clube está perseguindo o jogador. Ainda tem os bonitões da tapioca do sindicato de jogadores de Pernambuco que colocou uma nota. Ele pode colocar isso também no processo. E o Sport, mais uma vez, receber processo do atleta. Mas acredito que vai entrar em um acordo e Tite Ortiz tem que seguir o caminho dele. Se não quiser seguir seu caminho, meu amigo, fique na Ilha do Retiro treinando até o final do ano. O salário tá em dia, na tranquilidade total, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que tu achou desse rolo aí de Tite Ortiz? Tranquilo? Tamo junto e até a próxima.